Vamos dar continuidade aqui a mais uma aula de resolução de questões de processo penal. Eu me chamo Oswaldo Lobo, sou de Direito Professor aqui do curso Estúdio e é uma satisfação imensa estar aqui contigo mais uma vez. Como eu sempre faço nas minhas aulas, quando a questão aparecer na sua tela aí, eu vou pedir que você dê pausa no vídeo e com o vídeo pausado, você vai resolver essa questão sem fazer consulta, tá bom? Depois, é só apertar o play e prosseguir com o vídeo com a correção de todas as assertivas. Ao final, você vai poder comparar sua resposta com o gabarito dado e, se ficar qualquer dúvida, você vai poder entrar em contato com a gente, tá bom? Então, vamos lá. A questão está aí na sua tela. É uma questão por um cargo de juiz de direito substituto TJ do Paraná de 2021 da Fundação Getúlio Vargas. A questão está na tela aí, pronta para você dar o pausa no vídeo e poder resolvê-la sem consulta, tá bom? Vamos lá, questão na tela, pronto para dar o pausa? Vai, pode pausar. Vídeo pausado, questão respondida, agora a gente vai corrigir cada uma das assertivas, tá bom? Mas antes eu vou apresentar a questão e também trazer algumas informações iniciais importantes para a resolução dessa questão do TJ do Paraná pela FGV, tá bem? Em relação ao compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, é correto afirmar que, vejam só, essa questão é importante porque ela traz a discussão dos temas importantes. O primeiro deles é em relação à ausência de exclusividade de investigação por parte da Polícia Judiciária. E o segundo é saber se é possível compartilhamento de informações do COAF com os órgãos de persecução penal para fins criminais. No tocante a essa primeira discussão, preciso te dizer que, não obstante o artigo 4º do Código de Processo Penal, ele dispõe que a Polícia Judiciária tem por finalidade, tem como principal missão a investigação de infrações criminais e de sua autoria. Essa investigação, essa missão da Polícia Judiciária, ela não é exclusiva. O artigo 4º assegura que a Polícia Judiciária, no âmbito dos estados, nós temos aí a Polícia Civil, na Justiça Federal nós temos a Polícia Federal, elas terão como principal missão, como eu disse, a investigação de infrações criminais. Essa investigação ela não é exclusiva, podendo que outros órgãos, no limite de suas competências, também ser tomado conhecimento de infrações criminais, também possam informar aos órgãos de persecução para fins criminais, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui o que dispõe o artigo 4º do Código de Processo Penal. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais. Lembre que, como eu falei, não é exclusividade da Polícia Judiciária a investigação. Olha só o que dispõe o artigo 4º, parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Relacionando com a questão, a autoridade administrativa que é mencionada é o COAF. O COAF é a autoridade administrativa que também tem por finalidade, se for o caso, proceder com a investigação de algumas infrações criminais e cientes da infração criminal ou da suspeita dessa infração criminal, comunicar aos órgãos de persecução penal. O COAF, previsto ali no artigo 14 da Lei 9.613 de 98, que trata justamente do crime, da lei de crime de lavagem de dinheiro, esse crime que tem como verbo, como elemento normativo, a ocultação e dissimulação de origem, localização, movimentação, disposição, propriedade de bem, direito ou valor proveniente de uma infração criminal. Esse COAF, ele é um órgão administrativo que está ali passando o olho, ele está ali de olho, examinando, analisando as movimentações financeiras para verificar se existe alguma irregularidade, se existe alguma ilicitude, principalmente se exige alguma suspeita da prática de crimes de lavagem de dinheiro.
Se o COAF, no exercício de sua função administrativa de examinar, analisar as movimentações financeiras, tiver conhecimento de suspeitas de crime ou de crimes, ele deve comunicar aos órgãos de persecução penal para fins criminais, para que seja dado início à persecução penal. O COAF ele comunica aos órgãos de persecução penal por meio de um relatório de inteligência chamado RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira. O que vem a ser esse RIF, segundo informação do próprio Ministério da Economia? Esse RIF, Relatório de Investigação Financeira, ele é um documento denominado em que se registra a análise de movimentações financeiras decorrentes de comunicações, denúncias recebidas ou intercâmbio de informações entre unidades de inteligência financeira. Esse RIF, que é esse documento que formaliza esse relatório de análise de movimentações financeiras, ele pode ser de dois tipos. Um de ofício, que é realizado por iniciativa do próprio COAF, e ele também pode ser de intercâmbio, o RIF de intercâmbio. O que é o RIF de intercâmbio? É aquele relatório de inteligência financeira decorrente de uma solicitação de um intercâmbio de informações por outras unidades de inteligência financeira ou por autoridades nacionais. Então veja que esse relatório de inteligência financeira, esse relatório de movimentações financeiras realizado por COAF, e o COAF, por meio desse RIF, pode comunicar aos órgãos de persecução penal acerca de suspeitas de crimes relacionados à lavagem de dinheiro, tá bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que tem no artigo 14 da Lei 9.613 de 98. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para instauração de procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes previstos nesta lei e fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. O COAF irá comunicar às autoridades competentes por meio do RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira, relatório esse relatório que traz o registro do resultado de análise de inteligência financeira decorrente do recebimento de comunicações, intercâmbio de informações e também de denúncias, tá bem? O Supremo já chegou a se posicionar quanto à constitucionalidade dessas comunicações feitas pelo COAF aos órgãos de persecução penal? E a resposta é sim, inclusive com repercussão geral reconhecida no tema 990. A discussão que se travava até então era se essa comunicação do COAF aos órgãos de persecução penal violava direitos fundamentais, no sentido de que seria necessário ou não uma decisão judicial prévia para que os órgãos de persecução penal tivessem acesso a esse relatório de inteligência financeira. O Supremo decidiu que não é necessária prévia decisão judicial para que o COAF, no exercício de sua competência administrativa, comunique aos órgãos de persecução penal a existência de suspeitas de atividades ilícitas, da prática de crimes ou fundadas suspeitas de sua prática. Esse intercâmbio de informação entre o COAF e os órgãos de persecução penal não precisam ser esse intercâmbio não precisa ser intermediado pelo Poder Judiciário. Poderá ser feito diretamente entre o COAF e os órgãos de persecução penal para assim proceder com investigação de cunho criminal. Tá bem? Vamos voltar aqui para a tela e verificar aqui. Olha só, no recurso extraordinário 1.055.941, Tribunal Pleno, julgamento esse de 4 de dezembro de 2019, decidiu
repercussão geral no tema 999, destacando que o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF, significa Unidade de Inteligência Financeira, que seria o COAF, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução para fins criminais, desnecessidade de prévia autorização judicial. Então, se na questão te cobrarem se é necessário ou não a autorização judicial para que o COAF comunique aos órgãos de persecução penal, a resposta é que não, não é necessário prévia decisão judicial para que o COAF comunique aos órgãos de persecução penal informações relativas à existência de suspeitas ou de prática de crimes relacionados à lavagem de dinheiro. Nesse recurso extraordinário que foi reconhecida a repercussão geral no tema 999, nós tivemos a fixação de duas teses, tá bom? A primeira tese que é constitucional esse compartilhamento de relatórios de inteligência financeira e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Isso é constitucional. E a segunda tese foi a seguinte: o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira, que seria o COAF, e pela Receita Federal do Brasil, referido no anterior, deve ser feito unicamente por comunicações formais, tá bom? Isso é muito importante. Fique atento também a essa segunda tese, que pode ser objeto de cobrança na sua prova. É necessário que haja uma comunicação formal, não pode ser feita de conversas, não pode ser feita de forma informal, aquele pedido verbal ao diretor que ali trata. Não, essas comunicações, até mesmo porque deve ser observado o sigilo dessas comunicações, não pode ser feito de forma informal. Deve haver registros formais das comunicações entre os órgãos de persecução penal e também os órgãos de inteligência financeira, precisamente o COAF, tá bom? Então, feitas essas observações gerais, falando da não exclusividade de investigação por parte da Polícia Judiciária, da previsão desde 98 do COAF e também da possibilidade de comunicação aos órgãos de persecução penal por meio de relatórios de inteligência financeira conhecidos por RIFs, e também que o Supremo Tribunal Federal, no tema 999, fixou em sede de repercussão geral de que é constitucional esse compartilhamento de informações, a gente vai agora aqui para a questão, tá bem? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Em relação ao compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, com os órgãos de persecução para fins criminais, é correto afirmar que depende de prévia autorização judicial. Falso, né? A gente viu que no tema 990, o Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional o compartilhamento de relatório de inteligência financeira do COAF com os órgãos de persecução penal. Depende de prévia justa causa. Não, o STF não decidiu isso, não há prévia justa causa. Se o COAF, no exercício de sua atividade de fiscalização dessas movimentações financeiras, entender que há uma suspeita, que há um leve indício de prática de crimes de lavagem de dinheiro, essas comunicações podem ser feitas aos órgãos de persecução penal, independentemente dessa prévia justa causa, tá certo? Essa justa causa aqui seria aquela necessária para o oferecimento da ação penal. E nesse ponto nós não estamos nessa fase avançada de investigação. Nós estamos aí em sede bastante preliminar, em que há informação, há uma denúncia, há um alerta ligado pelo COAF de suspeita de alguma atividade ilícita, e a gente não fala aqui precisamente em justa causa. Então essa questão aqui é falsa. Depende de existência de prova de reforço. Essa prova de reforço ela seria necessária para o oferecimento da ação penal. Não é possível que somente com o relatório de inteligência financeira haja o oferecimento da peça acusatória contra a pessoa investigada. É necessário, então, que haja mais elementos, essa prova de reforço, para que forma justa causa de ação penal seja oferecida, tá bem? Então, essa aqui é falso. Então, não depende da existência de prova de reforço. Basta que haja suspeitas da prática de alguma atividade ilícita para que haja comunicação desses órgãos, dos órgãos que cuidam da fiscalização e monitoração do sistema financeiro
para que seja comunicada aos órgãos de persecução penal, não se exigindo aí essa prova de reforço. Lembre que para que haja essa comunicação, basta meras ocorrências de atividades suspeitas de atividades ilícitas, tá certo? Não é necessário prova de reforço, não é necessário aqui a justa causa, tá bom? Vamos dar uma olhada na letra D. Independe de prévia autorização judicial. Tema 999 do Supremo Tribunal Federal assegurou justamente isso. E letra E não pode ser realizado. Isso aqui é falso. Então, a questão da FGV de 2021 do TJ do Paraná, letra A é falso porque não depende de autorização judicial, não depende de justa causa. Letra C, não depende de prova de reforço, basta meras suspeitas para que haja essa comunicação. Independe de prévia autorização judicial, é o gabarito da questão e não pode ser realizado. Isso aqui é falso. Letra correta, gabarito, letra D. E aí eu quero saber de você, qual foi a questão que você marcou? Se ficou alguma dúvida, não hesite. Vai lá no Instagram do Curso Estude, que é @estudecurso. Pode mandar a sua dúvida lá no direct, que a gente vai te responder o mais rápido possível, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Força nos estudos. Um forte abraço aí e até mais.